Quantas vezes você já abriu um Instagram hoje? Será que dessas vezes que você abriu, você saiu de lá se sentindo melhor consigo mesmo? Ou será que você saiu de lá se sentindo inferior, insuficiente ou até invisível? O Instagram, as redes sociais no geral, será que tem te influenciado positivamente, inspirado a sua vida a ser melhor a cada dia? Ou será que tem afetado a sua saúde emocional de maneira que você nem consegue mensurar? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional na Prática. É um prazer ter você por aqui e eu trouxe hoje um conteúdo muito necessário. A gente tem conversado muito nas redes sociais, lá no Instagram principalmente sobre isso, sobre a nossa relação com as redes sociais. Por isso hoje a gente vai tocar em pelo menos 3 pontos muito importantes e necessários. Primeiro, a gente vai refletir como tem sido a nossa relação com as redes sociais. Segundo, o impacto dessa relação na nossa saúde mental. E terceiro, a gente vai criar algumas formas saudáveis de usarmos essas redes, porque tudo que é usado com equilíbrio, tudo que é usado de forma positiva pode sim te influenciar positivamente, pode sim agregar na sua saúde mental, na sua saúde emocional, e a intenção é gerar essa discussão aqui, é gerar essa reflexão para que você saia daqui com uma outra mentalidade sobre isso. Então, quando a gente fala sobre esse mundo de redes sociais, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as redes elas propõem meio que um espelho muitas vezes distorcido, sabe? Eu não sei se você já passou por algum lugar que tem um espelho que te deixa mais magro ou mais forte, sabe? Ou deixa o rosto mais próximo ou mais distante. Então, dependendo do lugar, às vezes tem essa distorção. E as redes sociais também propõem isso, mesmo que de forma inconsciente ou mesmo que sem pretensão alguma. É como um espelho distorcido, que não mostra muitas vezes toda a realidade, as coisas como de fato são. Sabe, a totalidade de todas as coisas. É como se fosse, de certa forma, um palco onde todos parecem felizes, mas no final das contas, nos bastidores, não é bem assim. E eu me recordo muito, a gente foi recentemente, tivemos o privilégio de conhecer Gramado, uma cidade maravilhosa, e a gente assistindo um espetáculo incrível, a gente foi num lugar chamado Guedes, um lugar bem bacana, enquanto a gente comia uma comida deliciosa, eles tinham um espetáculo, assim, estilo Broadway mesmo, muito interessante, muito bacana, e a gente olhava para trás, às vezes via alguém voando, sabe, alguém pelo teto, e a gente conseguia ver um pouquinho dos bastidores. Então quando eles colocavam ali os equipamentos para poder virem voando, né, entre aspas, dava para ver um pouquinho dos bastidores. E a gente não queria olhar muito para não estragar, digamos assim, um grande espetáculo que estava acontecendo à nossa frente, mas isso me fez lembrar, existe um bastidor. Muitas vezes você acompanha alguém nas redes sociais, o palco. As redes sociais é um palco, a gente entra ali, a gente não quer ver tragédia, a gente quer ver o lado bom da vida, a gente quer se inspirar de certa forma e é isso que a gente encontra, é isso que a gente vê. Só que a vida não é feita apenas disso, existe um bastidor que envolvem muitas vezes lutas, desafios. Se é uma família que mostra estar feliz ali nas redes sociais, existe sim essa felicidade, mas existem os dias difíceis também. Muitas vezes existem as discussões, de certa forma, os desentendimentos, isso faz parte. E a gente acha que é só o palco, onde todo mundo parece feliz e aquilo ali é a totalidade das coisas, quando na verdade não é. E a comparação que a gente precisa entender é que a comparação nesse meio de redes sociais, ela é inevitável. O ser humano, ele por natureza, ele quer ser reconhecido. Desde bem pequenininho, naquele desenvolvimento ali na psicanálise, a gente acredita, a criança quando começa a desenvolver ali, depois da fase oral, ela começa a querer desenvolver algumas habilidades para ser reconhecido pelos seus pais. Então tem a primeira apresentação na escola, tem o primeiro gol daquele garotinho, ele olha para os seus pais esperando aquele reconhecimento. Então isso nasce conosco, isso é muito natural e vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então é inevitável a gente não se comparar. A gente entra ali, a gente se compara. O que a gente precisa proporcionar aqui, colocar em pauta, é até onde essa comparação está sendo saudável e até onde ela começa a ser prejudicial, porque as redes elas amplificam de certa forma esse espelho na qual reflete a nossa vida e de certa forma gera uma sociedade mais narcísica também, sabe? A gente busca essa aprovação a todo custo, mas a gente precisa entender que existe um limite nas coisas, precisa haver um equilíbrio, então isso vai realmente nos fazer mal e adoecer. Então eu tenho uma frase, separei aqui uma frase para compartilhar com você, que eu quero que você guarde isso no seu coração. O problema não é olhar para o outro, mas quando alguns traços da vida do outro passam a definir a sua própria vida.
Eu vou repetir. O problema não é olhar para a vida das outras pessoas. O problema está quando traços da vida dessas outras pessoas passam a definir a sua própria vida. Então você olha ali um cenário, apenas uma parte da vida de uma pessoa e você acha que é a totalidade e você começa a questionar a sua própria vida. Não, mas olha só, o casamento de fulano é tão incrível, é tão perfeito. Por que o meu não é assim? Mas olha só, a casa de fulano é incrível, é tão perfeita, por que a minha não é assim? Você não sabe quais são os recursos que aquela pessoa tem para ter esse tipo de vida, de certa forma. Então, às vezes você é mãe, eu vou trazer um exemplo bem cotidiano, tem muitas mães que me acompanham, eu tenho um filhinho de 1 ano e fez 1 aninho agora, o meu neném tá crescendo bem rápido. E, de certa forma, às vezes você olha ali nas redes sociais, algumas mães que conseguem, sei lá, passar 2 horas na academia e tal, ou algo do tipo, conseguem ter uma alimentação saudável, eu consigo passar 1 hora, 1 hora e meia no máximo, gente. É muito contadinho aqui o tempo, né? A disposição que a gente tem na rotina. Mas às vezes você olha e você não sabe se aquela mãe, sei lá, dispõe de uma babá que passa o dia inteiro ajudando com a criança. Isso é muito bom para quem tem o privilégio, para quem consegue, depende muito do modelo, sabe, também. O nosso modelo aqui, a gente adapta para que eu fique, realmente eu amo passar mais tempo com meu filho, a gente vai adaptando, mas muitas vezes a gente olha apenas um trechinho, você se questiona, por que eu não tenho esse tempo todo? Olha só, fulano se vira nos 30, mas você não sabe os recursos que aquela pessoa tem, sabe? Eu não falo nem só recurso financeiro, porque depende muito do modelo de vida, de trabalho daquela pessoa. Ou às vezes você olha, sei lá, fulano só come saudável, de certa forma, talvez compre a comida pronta, talvez tenha alguém ali para aprontar, para preparar aquela comida. Então, existe os detalhes que a gente não vê. Então, aquela pessoa talvez tenha recursos de tempo que você não tem, de apoio que você não tem. E é muito injusto você ficar se questionando por não estar performando tanto quanto aquela pessoa, de certa forma. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O problema não é olhar a vida do outro, isso é muito natural, isso acontece, a comparação ela acontece, mas é deixar que alguns traços, ou só uma parte que você olha nas redes sociais, passam a definir a sua própria vida, questionar a sua própria vida e a sua rotina. Então, entenda, assim como existem recursos que você tem e que outras pessoas não têm, existem recursos que outras pessoas têm que você não tem. Então, por isso que a comparação, de certa forma, ela é tão injusta e ela é tão doentia, muitas vezes. E existe uma nova forma de viver. E é essa proposta que eu quero trazer pra gente hoje, pra gente mudar a nossa relação com as redes sociais, a forma como a gente está ali consumindo os conteúdos ou experimentando dessa partilha entre as redes, para que a gente consiga criar novas estratégias, para que a gente realmente fique bem, a gente saia de lá se sentindo bem, se sentindo influenciado positivamente e não o contrário, como eu questionei também no comecinho da nossa conversa. Então existe, tem um ponto que a gente precisa tocar aqui, que existe uma necessidade natural de validação, certo? Como seres humanos, a gente precisa ser validado. É bom você receber um tapinha nas costas, dizer, olha, você tá indo bem, eu tô vendo o resultado para você. Isso é muito bom no nosso cotidiano, seja no meio corporativo, no seu trabalho, seja na sua casa, o esposo quando admira, né, elogia sua comida ou algo do tipo. Isso é muito bom. Mas quando a gente traz para o contexto das redes sociais, parece que existe uma validação mais do que necessária, ela precisa ser alimentada por curtidas, por comentários, por visualizações, e aquela dopamina muito rápida, né? Aquela dopamina muito barata ali que vem. E muitas vezes a gente confunde o ser amado com o ser visto. E já foi há muito tempo a gente fala isso, quantidade de seguidores não define o seu sucesso, o seu talento ou algo do tipo, a quantidade de visualizações também não, tanto que o Instagram ele é muito imprevisível, um vídeo que a gente produz, que a gente, dedica tempo, recurso e tal, naquilo talvez não alcance tanto quanto um vídeo que foi criado sem pretensão alguma que viralizou. Certo? Então, não dá pra gente totalizar isso também. Então, muitas vezes você tem essa necessidade de validação nas redes e quando essa necessidade não é suprida, você tem aquela sensação de vazio emocional. Sabe? Como se faltasse alguma coisa, de certa forma. E muitas vezes existe um perigo muito grande que a gente tem. Muitas vezes a gente necessita seja daquela curtida, daquele comentário, algo do tipo, para validar aquilo que está fazendo. Então eu produzi aqui um conteúdo, você que trabalha também produzindo conteúdo, isso faz parte também. Eu não sou influencer ou algo do tipo, mas a produção de conteúdo também faz parte do meu trabalho, para que eu alcance mais pessoas, para que eu passe a minha mensagem. Isso é importante. Mas o perigo na produção desses conteúdos está quando a gente precisa
desse retorno, dessa validação para testar ou para aprovar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. Então você faz um vídeo, algo do tipo, aí sobe o vídeo, nossa, tá, então deu um alcance bom e tal, então, nossa, foi um vídeo muito bom. Então não deu muito alcance, não deu comentário, algo do tipo, ai, nossa, isso foi muito ruim. Não, não foi ruim. E muitas vezes a gente confunde muito isso, então a gente quer que tenha um alcance, e eu tenho mudado muito a minha percepção, eu tenho trocado a lente com a qual eu vejo tudo isso, a minha relação com as redes sociais. Então hoje em dia eu quero que tenha, nem que tenha um alcance pequeno, isso é ótimo, mas que alcance as pessoas certas. Não adianta o teu conteúdo, sei lá, alcançar um monte de gente que não apoia o seu trabalho, que não se interessa por aquilo que você está falando, não, que alcance pouca gente, mas que sejam as pessoas certas. E eu inclusive oro por isso. Eu também, sabe, acredito em Deus, sou cristã, acredito muito em propósito, e eu oro muito para que o meu conteúdo chegue nas pessoas certas. Se você está assistindo trecho desse vídeo pelo Spotify, pelo YouTube, seja pelo Instagram, algum recorte, eu oro para que chegue até você. E se você está aqui, é porque você se identifica com aquilo que eu estou falando. Então a gente precisa parar com essa sina de ficar sempre mensurando a qualidade daquilo que a gente fala, faz ou pensa até nas redes sociais, em relação ao alcance, porque envolve algoritmo, envolve tantas coisas, e isso não pode definir, de certa forma, a qualidade daquilo que você faz. Faça o seu melhor, independente se você for ser visto ou não, certo? Porque não adianta você confundir o ser amado com ser visto, são coisas completamente diferentes, certo? E aí eu trago um questionamento: será que você ainda sabe quem você é fora das redes sociais? E uma coisa que eu preciso que você entenda, uma coisa que a nossa geração precisa entender: a nossa vida, ela existe para além das redes sociais. As redes sociais é só um terço da nossa vida, certo? É só uma extensão da vida, digamos assim. É só uma parte da nossa rotina, é só uma tela ali que você liga. O celular, ele continua sendo só um objeto, uma máquina para uso pessoal, para uso profissional. Ele não é a sua vida. E a gente tem falado constantemente sobre isso, o vício que tem crescido na nossa geração. E a gente precisa trabalhar nessa relação que a gente tem tido com as redes sociais para que isso não afete a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional no cotidiano. Então a rede social, ela não reduz a tua vida, sabe? Ela não define a sua vida de forma alguma vai caber numa rede social. O Instagram, digamos assim, é só uma pequena vitrine. Você passa, por exemplo, numa padaria, numa confeitaria, você olha aquela vitrine, aqueles bolos deliciosos e tal, mas entra naquela padaria, pede uma licencinha lá para fazer uma inspeção, vai lá dentro da cozinha para ver a correria que não tá. Pessoal suado, pagando preço, sabe? Organizando e confeitando bolo nos seus mínimos detalhes. Existe ali um suor, existe um esforço, existe uma vida acontecendo, existe um trabalho sendo feito. E muitas vezes a gente fica só passando de vitrine em vitrine, né? Não, mas olha só o que eu tenho que oferecer, isso aqui é a minha vida. Não, não é. É só um pequeno terço da sua vida. Então a gente precisa desidentificar a nossa vida das redes sociais. O celular, ele continua sendo apenas um aparelho. Ele não resume a tua vida. Ele não define quem você é. E você precisa reavaliar a relação que você tem tido com ele, certo? Então, quem você é quando ninguém está olhando? É uma pergunta muito clichê, mas a gente precisa questionar quem você é fora do celular. Quem você é fora do story. E aquele meme que rolou há muito tempo, né? E fora do story, você tá bem? E a gente precisa questionar isso constantemente. Eu trouxe aqui alguns princípios, pelo menos 4 princípios, já passando aí para a última parte do nosso episódio de hoje. Existe um caminho para você voltar para si, para você desenvolver uma boa relação com as redes sociais, para você não só ser influenciado, mas influenciar também as pessoas positivamente. E só reforçando aquilo que eu falei, pelo menos 3 coisas principais. O seu valor, ele não é medido, e isso parece muito clichê, mas talvez eu precise te lembrar. O seu valor não é medido pela quantidade de visualizações, de curtidas, de comentário. Você não pode mensurar o seu trabalho, a qualidade daquilo que você faz ou fala na internet por conta do algoritmo ou algo do tipo, se você trabalha com a internet. Ou até mesmo você que não trabalha, você não pode reduzir a tua vida à comparação com o outro, você não pode entrar lá e olhar o outro de certa forma. E essa semana, ouvindo um podcast da Ana Beatriz, que eu gosto demais, é uma psiquiatra muito, muito renomada, talvez você conheça,
E lá ela disse que a gente tem corrido um risco tão grande de se perder no meio dessas redes, porque a gente tem deixado de experimentar a vida fora das telas. Então, para sua surpresa, ou não tanta surpresa assim, talvez você já foi essa pessoa, não se envergonhe de reconhecer hoje que às vezes você só quer ir para um lugar para postar. Então, nossa, você não experimentou aquele lugar, você não experimentou aquele ambiente. Você chega no lugar, você passa horas e horas, sei lá, tirando foto, consumindo, de certa forma, algum conteúdo, a sua comida esfria, você não consegue experimentar. E é como se... E existe um perigo muito grande disfarçado hoje nas redes sociais, que a gente deixa de experimentar alguns momentos da vida, porque a gente está compartilhando. Então, e não existe perigo nenhum nisso. Eu sempre tenho comigo esse lema: primeiro viver, depois postar. Tanto que às vezes eu fiz alguma coisa pela manhã, eu vou postar só à noite, que é quando eu cheguei em casa, quando eu já vivi aquilo, e quando eu vou, sei lá, postar. Primeiro que eu não sou mulher do tempo, eu não trabalho com jornalismo nem com algo do tipo para rodar as coisas ali em tempo real, certo? Meu trabalho não é ao vivo. Então, muitas vezes eu vivo ali a minha experiência a beça, eu mergulho naquilo, seja um lugar bacana, uma viagem que a gente fez. Chego em casa, eu separo alguns vídeos ali dos melhores momentos e vou postar, vou compartilhar, porque para mim, e eu tenho treinado a minha mente para entender isso, é mais importante experienciar os momentos do que compartilhar, do que postar. E na maioria da nossa sociedade, a maioria das pessoas tem vivido o contrário. É mais importante postar do que experimentar aquilo, do que viver aquilo. É por isso que a gente vive doente emocionalmente muitas vezes, porque você não tem mais prazer naquilo que você faz. Você não se envolve mais nas tarefas do cotidiano, você não se envolve mais nesses momentos que são tão importantes, porque você está mais preocupado com aquilo que você vai apresentar às outras pessoas. E tudo bem se você trabalha com redes sociais como influência, como algo do tipo, isso faz parte do teu trabalho, mas ainda assim existe uma linha, existe um limite, e esse conteúdo é justamente para te lembrar disso também. Então, para você que está tendo essa relação mais negativa com as redes sociais, se comparando em excesso, completamente conectado, se esquecendo que existe uma vida fora das redes sociais e a vida real acontece aqui fora. Se você está vivendo mais de forma online, de forma virtual, existe uma vida real aqui fora. Eu quero te convidar para ela. Então, existe um caminho de pelo menos 4 passos para você voltar para si. Primeiro, e o mais clichê, crie momentos sem tela. Eu tenho treinado a minha mente, algo que mudou completamente a minha vida, não porque eu tenho um neném pequeno, porque eu nem tenho tempo de ficar ali nas redes sociais, mas toda oportunidade de não mexer no celular, eu aproveito. E a gente tem feito o contrário muitas vezes, né? Toda oportunidade, eu tô na fila do caixa, eu vou mexer no celular. Eu tive uma pausa do trabalho, eu vou ali no sofá, eu vou sentar e vou mexer no celular. Então, toda oportunidade que eu encontro de não mexer no celular, eu não mexo no celular. Quais são essas oportunidades? Quando eu não preciso responder alguma mensagem do trabalho, quando eu não preciso olhar algum vídeo, sei lá, que eu subi para ver, para responder as pessoas, alguns comentários ou algo do tipo. Então, quando eu não preciso estar trabalhando também com o celular, toda oportunidade eu aproveito. Aproveito para brincar com meu filho, para fazer alguma coisa, para fazer nada também. É importante que a nossa mente ela precisa desse espaço, desse ócio, desse espaço mental para pensar. E eu tenho usado muito isso, por isso na sua rotina você precisa criar tempo sem tela. Você já parou para pensar o quanto é prejudicial você passar 24 horas com o celular ligado? Sabe, toda oportunidade você corre para isso é um vício. E muitas vezes eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive quando eu abro caixinhas de pergunta: Rita, eu não sei o que fazer, eu estou muito viciado. E tudo aquilo que você não consegue dominar está dominando você. Você não consegue ficar 1 hora que seja sem celular, tem algo de errado, isso está afetando a sua saúde mental. E eu poderia passar o dia inteiro aqui listando todos os prejuízos que isso traz. Por isso, crie tempo sem tela. Rita, eu não consigo, eu fico roendo as unhas, então procure um acompanhamento, algo do tipo, você está viciado. Isso já entrou no nível já que você precisa de ajuda, de certa forma. Então, deixa longe, pede para alguém esconder, sei lá, coloca limite de tempo de uso, mas crie estratégias para você ter tempo sem tela. E acostume-se, e acredite, você vai se acostumar. Eu tenho me acostumado, às vezes eu já fico tanto tempo sem, nossa, eu preciso pegar o celular, preciso responder algumas mensagens que já estão ali há muito tempo. Então, a mente, ela aprende, assim como ela aprende a ficar o dia inteiro, ela aprende a diminuir o uso. E a proposta aqui é justamente essa, é uma ferramenta incrível, por meio dessa ferramenta que você está me ouvindo nesse momento, se você não estiver no computador, é maravilhoso, mas a gente precisa usar com equilíbrio, com sabedoria. Segunda coisa, pratique o olhar
para dentro. A gente fica muito tempo consumindo a vida das outras pessoas. E algumas pessoas vão mais longe, elas se sentem tão conectadas, digamos assim, com a vida das outras, que elas se sentem no direito de irem lá e opinar sobre a vida das outras pessoas. Então a gente desaprendeu o olhar para dentro, o sair da tela, tá, deixa eu refletir na minha própria vida. Tá, eu vi um vídeo, sei lá, que um filho tratava a mãe de determinada forma, tá, deixa eu avaliar como eu tenho tratado a minha mãe e a minha família. Tá, eu vi um vídeo de alguém, sei lá, que foi grosseiro com alguém na fila do mercado. Tá, será que eu tenho sido compassivo com as outras pessoas, tido empatia com as outras pessoas? Então é importante você avaliar sobre isso também, trazer o olhar para dentro, parar de olhar para fora, de ficar, vou falar o nordestinês agora, sou nordestina, né? Então eu vou usar a licença poética agora para falar o nordestinês. Você ficar marocando a vida das outras pessoas o dia inteiro não vai te trazer resultado nenhum, não vai te trazer nenhuma valia para o teu dia, sabe? Não é um tempo proveitoso, então foca mais em você, tanto faz o que as pessoas estão fazendo, foca naquilo que você está fazendo. Cuide da sua própria vida, é um conselho mais direto também. Terceira coisa, questione o que eu estou tentando provar. E eu tenho avaliado muito, eu li um livro recentemente, eu não vou lembrar bem, gente, qual foi o livro, porque eu fico lendo vários paralelos, mas lá falava exatamente isso, você posta para impressionar ou para influenciar as pessoas. Eu fiz essa análise mesmo. Muitas vezes a gente posta algo para mostrar ou algo do tipo, e hoje, toda vez, antes de postar alguma coisa, tá, o que eu estou tentando provar com isso? Será se eu quero ajudar algumas pessoas, trazendo uma clareza, uma compreensão, ou será se eu estou querendo mostrar algo para inflar o meu ego ou coisa do tipo? Então eu tenho avaliado isso e mudou. Então toda vez que eu vou postar algo, eu questiono, isso aqui vai ajudar as pessoas? Isso aqui vai inspirar as pessoas? Ótimo, essa é a minha intenção. Então eu mudei a perspectiva, eu não estou nas redes sociais para impressionar absolutamente ninguém. Eu falo do fundo do coração, porque realmente tem sido esse o meu anseio nas redes. Não estou para impressionar ninguém, eu estou para influenciar, para compartilhar uma mensagem que alcance, que toque as pessoas de certa forma, que as ensine principalmente, que elas consigam, consumir um conteúdo da Rita, um post, um story, sem pretensão alguma, mas de certa forma me ajuda a sair daqui melhor. Então é essa a minha intenção, que seja a sua também, sempre se questionar o que eu estou tentando provar aqui. Será se isso aqui eu realmente devo postar, eu devo compartilhar? Qual está sendo a minha relação com esse conteúdo? O que eu quero mostrar? É importante também. E a quarta e última coisa, reencontre a satisfação de precisar existir sem precisar ser visto. Vou repetir, vamos recapitular aqui, vamos reorganizar. Reencontre a satisfação de existir sem precisar ser visto. Isso é muito importante. O que tem acontecido constantemente na nossa sociedade, que muitas vezes a gente não repara, a gente está constantemente nesse anseio de ser visto. Então você posta alguma coisa, tá, deixa eu ver quem viu. Deixa eu ver quem que eu impressionei, de certa forma. Deixa eu ver quem que eu tô alcançando. Nossa, não alcançou ninguém, então isso ficou ruim. Não ficou ruim. Volto a repetir. Não mensure a qualidade daquilo que você faz pelo algoritmo ou algo do tipo. Então, por favor, reencontre a satisfação de existir sem ser visto. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio eu realmente quis trazer essa consciência para vocês e o caminho para a gente usar as redes sociais de forma positiva e principalmente que agregue e que ajude na nossa saúde mental e não o oposto, tá bom? Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com muitas outras pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever para ser notificado sempre que um vídeo novo for lançado. Pelo Spotify também tem a opção de seguir e compartilha com muitas outras pessoas. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo episódio. Beijo no seu coração e até mais.